Então, hoje nós teremos um bate-papo muito descontraído sobre unidade entre aspas, aí muitas aspas, da Igreja Católica e as divisões, aspas também aí, da Igreja Protestante barra Evangélica. Lembrando que esta live ela ficará também gravada no canal Defensores, você que não está acompanhando ao vivo, e se você estiver acompanhando agora depois que essa live foi gravada, seja muito bem-vindo também. Tá? Ela estará disponível também no canal do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, mais conhecido como CACB. Bom, vamos começar então, vamos orar ao Senhor, vamos fazer uma oração, e depois dessa oração eu quero passar aqui alguns vídeos do depoimento de alguns apologistas, membros, líderes da Igreja Católica que falam sobre a unidade desta igreja. Deixa eu compartilhar então aqui, meus irmãos, e vocês que estão nos assistindo. Tem mais um irmão que irá também participar, ele não chegou ainda, que é o Marisvan, daqui a pouco ele está aí também, ele irá participar. E nós vamos ver alguns vídeos aqui sobre o que esses católicos, esses líderes católicos falam sobre a unidade da igreja. Deixa eu ver aqui, deixa eu projetar. Nós, todos os cristãos, os católicos do mundo inteiro, nós, todos os cristãos, os católicos do mundo inteiro, 1 bilhão e 200 milhões de católicos, nós acreditamos nas mesmas coisas. E quem não acredita nestas mesmas coisas não está na Igreja Católica, está fora da comunhão com a Igreja. 5 mitos. E um desses mitos era justamente esse. Qual que era o mito? Os protestantes só divergem naquilo que é periférico, mas concordam naquilo que é essencial. Mentira. Os protestantes divergem naquilo que é periférico, obviamente, mas divergem naquilo que é essencial também. Bom, eu vou passar novamente, porque tem uma fala aqui que eu quero chamar a atenção. Vamos lá. Nós, todos os cristãos, os católicos do mundo inteiro, 1 bilhão e 200 milhões de católicos, nós acreditamos nas mesmas coisas. Prestou atenção no que ele falou? Nós, os católicos do mundo inteiro, 1 bilhão e 200 milhões de católicos, nós acreditamos nas mesmas coisas. E quem não acredita nestas mesmas coisas não está na Igreja Católica, está fora da comunhão com a Igreja. 5 mitos. E um desses mitos era justamente esse. Qual que era o mito? Os protestantes só divergem naquilo que é periférico, mas concordam naquilo que é essencial. Mentira. Os protestantes divergem naquilo que é periférico, obviamente, mas divergem naquilo que é essencial também. Muito bem. Nós vimos aí, então, 2 vídeos, né? Na verdade, são cortes de 2 vídeos, onde eles falam sobre a unidade da igreja. A primeira de modo positivo, né? O padre lá falando sobre como que os católicos acreditam nas mesmas, preste atenção nessa expressão, nas mesmas coisas em todo o mundo. É aquela regra, esqueci o nome lá do autor, lá do 4º século, que falou que a verdadeira fé ela é crida por todos, em todos os tempos, em todos os lugares. São Vicente de Lérins. Tiago iria falar sobre isso aí. E o outro é aquele rapaz lá que se identifica como convertido ao catolicismo, disse que era pastor presbiteriano, e ele fala que não há unidade dentro do protestantismo. Então, uma positiva e outra negativa a respeito da unidade e da divisão dos protestantes. Então, para começar aqui, eu já quero fazer as apresentações, né? Mas eu quero que vocês se apresentem. Opa, vamos ver, o Marisvan está chamando aqui. Vou colocar o Marisvan aqui. Aí, chegou o homem! Marisvan, faz um teste de som aí, por gentileza. Acho que ele não está ouvindo. Vamos continuar aqui. Eu vou deixar, então, que o Fabiano está num patamar superior aqui na minha visão. O Fabiano, então, ele vai falar qual é o trabalho dele,
se apresentar. E se quiser também depois dar continuidade a alguma fala, também fique à vontade, tá bom? Depois do Fabiano aí, o Thiago, e por último aí o Marisvan, que está tentando ali se conectar. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Marisvan, né? Que Deus nos abençoe nesse dia, que essa live venha a ser produtiva para todos nós. Vamos discutir esse tema aí que é tão debatido, né, entre nós os católicos há muito tempo. Eu já estou nesse campo do debate apologético com católicos já há um bom tempo, né? E há um bom tempo eu já conheço meus amigos aí, o Thiago e o Marisvan, né? E sabemos como essa questão ela é tão recorrente, né? Porque essa talvez seja a principal acusação, né? Ou a principal questionamento, né, dos católicos romanos quanto ao protestantismo, né? A questão da suposta divisão, né? A falácia das 1.500.000 seitas, eles nunca estão de acordo quanto ao número, né? Mas sempre... Nem isso, né? Exatamente, né? Sempre tem algum número a esmo ali para falar do protestantismo, enquanto eles supostamente afirmam uma certa unidade que estaria centrada na figura do Papa Romano, da Igreja de Roma, né? Mas sabemos que isso aí é uma coisa ilusória, aparente, né? A Igreja Católica ela pode ter uma unidade institucional, mas como nós vamos discutir aqui, talvez vamos entrar nesse mérito, né? A unidade institucional ela é uma unidade que implica em política, né? E dificilmente a unidade institucional ela é uma unidade na verdade, né? Porque frequentemente a unidade institucional com essa característica política, como nós vemos na Igreja Católica desde muito tempo, ela sempre implica em brigas, em interesses, em coisas que vão além daquilo que o Evangelho, né, que a Escritura, ela preconiza acerca do que tem que ser a Igreja, né? E é isso aí, né? Passo a palavra, pastor. Muito bom, muito bom. Qual que é o seu nome completo? Já é casado também? Tem filhos? Desculpe. Meu nome é Fabiano Dias dos Santos, sou casado, não tenho filhos, né? Tenho gatos, não sei se conta também. Pai de pet. Pai de pet. Trabalho com contabilidade. Perdão. Fabiano, eu trabalho... Qual igreja você pertence? Eu sou originário da Assembleia de Deus. Muito bom, muito bom. Thiago, é sua vez, meu querido. Sua apresentação aí, suas credenciais, PhD no quê? Ai, quem dera. Primeiramente, paz e graça a todos os irmãos. É um prazer enorme, pastor Paulo, estar com o senhor, com o Fabiano e o Marisvan nesse bate-papo maravilhoso, que eu creio que vai ser muito edificante. O meu nome, para quem não sabe, é Thiago Dutra. Eu fui da Assembleia de Deus a minha vida inteira, minha alma é pentecostal, embora hoje eu esteja numa congregação independente, né? Mas a minha alma, graças a Deus, a minha formação cristã, ela é de pentecostal. Quem dera eu tivesse as mesmas credenciais do reverendíssimo pastor Paulo Cristiano, mas eu posso dizer que, pela graça de Deus, eu arranho no que diz respeito à defesa da fé, como diz São Judas, que uma vez foi entregue aos santos. Porque uma coisa que é digno de ressalte, já que o tema aqui é unidade, é que existem dois tipos de unidade, certo? A unidade estrita e a unidade necessária. A unidade estrita... Pastor, está me ouvindo? A unidade estrita, ela basicamente configura no pensamento de colmeia. Todos pensam exatamente igual a respeito de uma mesma coisa, né? Ou nós podemos ver, por exemplo, isso entre os militantes da esquerda, né? Que há uma unidade estrita
em relação ao pensamento e à ideologia deles. E a unidade necessária é aquela que, embora haja algumas divergências, naquilo que é fundamental, há uma concordância unânime, certo? Só que, e isso eu afirmo, sem nenhum medo de errar, não existe unidade estrita e nem unidade necessária no catolicismo. Eles não são unidos em nenhum dos dois. Por que que eu digo isso? Porque eles vivem pregando a unidade estrita, porém essa unidade não existe. E a unidade necessária também não existe, porque apesar deles dizerem que creem todos na mesma coisa, eles divergem em várias coisas fundamentais. E, inclusive, como o padre foi ressaltar, né, que os mais de 1 bilhão de católicos creem exatamente na mesma coisa em todo o mundo, isso é mentira pelos seguintes motivos. A regra de São Vicente de Lérins, que o reverendo pastor já ressaltou, ela diz o quê? Que deve ser mantido aquilo que é querido desde sempre, por todos e em todos os lugares, pois isso é bom e verdadeiramente católico. No capítulo 3 da mesma obra, o Comunitório, vai dizer que há 3 critérios para a validade de uma doutrina, que é a antiguidade, consenso e meu Deus do céu, o outro conceito me foge à memória. Eu estava com ele na ponta da língua. Mas, enfim, é um conceito tríplice que consiste em apontar a consistência da veracidade de uma crença, de uma doutrina na igreja. Porque uma coisa que Vicente de Lérins, ele deixa claro no Comunitório, é que é possível que haja um desenvolvimento doutrinário, contanto que seja na questão de robustecimento e elucidação, não inovação. Porque o catecismo católico, espero não estar falando muito, reverendo pastor, o catecismo católico, ele assegura no seu parágrafo 83, e o senhor que está em posse do catecismo católico, inclusive eu vi o senhor lendo no seu último vídeo da questão da acusação de adulteração do decálogo, no seu parágrafo 83, ele diz: a tradição da qual falamos é a que vem dos apóstolos. E esses receberam por Cristo Jesus, pelo testemunho do Espírito Santo, se não me engano, é isso que consta. No parágrafo 83, o pastor me corrija se eu estiver errado. A questão aqui é que há uma alegação de apostolicidade dessa tradição, e com isso, eles podem alegar, né? Eles podem alegar que há uma unidade, que há um consenso na crença católica romana. Só que sabemos isso ser uma incrível mentira. E por que é mentira? Porque as doutrinas católicas romanas, em sua maioria esmagadora, não podem ser provadas pelas escrituras, são desconhecidas em vários períodos da história e, portanto, não podem ser sustentadas pela tradição, e muitos dos cristãos patrísticos, né, os chamados pais da igreja, discordam de muitas doutrinas da Igreja Católica Romana, que ela crê e ensina como tradição apostólica hoje em dia, onde nós podemos pegar, por exemplo, e eu digo porque eu tenho um trabalho refutando essa doutrina, a Imaculada Conceição. O Papa Pio IX, ele afirmou no seu pronunciamento, né, a bula, alguém me corrija se eu estiver errado, é Inefabilis Deus, ele vai dizer que a igreja sempre creu na Imaculada Conceição de Maria. No entanto, há um espaço de 13 séculos de descrença, desconhecimento e negação dessa doutrina por parte de apóstolos, pais da igreja, doutores medievais e papas. Então, só por aí se tira que não há
uma unidade de doutrina tão alegada por eles. Inclusive, o Papa Pio IX diz que a igreja sempre creu, porém, há 10 papas que ou desconhecem ou negam a Imaculada Conceição de Maria. Vou citar eles por nome: Leão Magno, Gregório Magno, Gelásio I, Inocêncio I, Inocêncio III, Inocêncio V, Clemente VI, João IV, João XXII, Zósimo. Por aí se tira que os maiores expoentes da Igreja Romana desconheciam por muito tempo o maior dogma mariano da Igreja Romana. Então, essa alegada unidade que eles tanto pregam não pode ser considerada fato. Isso é uma falácia. E isso, dentre tantas outras coisas que a gente vai discutir aqui, né? Tiago, foi muito bom você ter tocado nessa regra do Lérios. Eu tenho ela aqui, diz assim, ó, na Igreja Católica, e é bom a gente pontuar aqui o que significa a Igreja Católica para aqueles cristãos primitivos. Não tem nada a ver com a Igreja Romana. A Igreja Católica significa Igreja Universal, né? A igreja que está em todo o mundo. Isso era a Igreja Católica, esse era o termo católico para eles. Na Igreja Católica, é preciso pôr o maior cuidado para manter o que se crê em todas as partes, sempre e por todos. Essa é a regra. Todas as partes, sempre e por todos. Então, por esse critério aí, dá para a gente perceber o que você falou sobre... Você só tocou nenhum ponto católico. Aliás, nenhum ponto do dogma católico, que foi a questão da Imaculada Conceição. Mas tem muito mais que nós iremos falar aqui, iremos discutir aqui, né? Eu não sei se o Marisvan tá me ouvindo? Tá ouvindo? Legal? Marisvan, faça a sua apresentação então. Quem é você? De onde você veio? O que você pretende? Tá. Prazer, Pai do Senhor, a todos aí, ao Tiago, ao Fabiano. Prazer conhecer o pastor. Prazer aí fazer parte dessa live aí de... Pode falar. Tá baixo o seu som. Seu som tá baixo. Vou deixar eu aproximar a câmera aqui. Melhorou ou não? Ou então eu vou tirar o fone. Que é a captação do fone. Melhorou bastante. Ficou melhor, né? Bem melhor. Pai do Senhor a todos aí, um prazer participar. Desculpe aí a minha correria aqui. Final de semana, a mulher me colocou para fazer o almoço hoje, vou assar uma carne aqui, né? Então vocês não reparam aí, não. Um prazer aí participar aí. Eu não sabia que você estava sendo oprimido pela sua esposa, viu? 10 mil anos. 10 mil anos. Aqui às vezes tem disso, mas faz parte, né? Bom, então eu sou o Marisvan, tenho um canal também de apologética mais voltada para o lado escatológico, né? Ultimamente eu tenho declarado guerra aí ao preterismo, porque eu vejo como uma grande ameaça na vida dos cristãos. Eu fui por 20 anos professor de escola bíblica dominical, congrego ainda na Assembleia de Deus no Ministério do Belém, e por enquanto eu não tenho nenhum cargo lá, como vocês podem ver, eu ainda estou usando barba, né? Tem ainda umas exigências lá na Assembleia de Deus, enquanto tiver essa postura aqui, vai ficar bem difícil eu voltar a ter algum tipo de atividade. Mas isso nada impede da gente passar informações importantes aí neste mundo que a gente está vivendo hoje. Eu creio que, profeticamente, estamos aí no período de transição entre a igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia, então carece aí cada dia mais que esse tipo de trabalho seja executado. E o trabalho do Centro de Cristão de Apologética que vocês têm, o pastor Flávio Martins, o senhor, vocês estão de parabéns, porque é a necessidade do momento, né? Como a gente está aí nesse período da igreja de Laodiceia, que mais se preocupa com a aparência do que qualquer outro tipo de coisa, carece muito de que seja esclarecido aí para o mundo cristão questões complicadas da história também, do nosso presente, e uma delas é essa abordada aí no tema de hoje, que é
a falsa unidade do catolicismo romano. Eu, diferente dos irmãos aí, não tive tanto tempo de me aprofundar tanto na questão histórica, mas eu gosto de dizer que eu tenho uma visão um pouco mais panorâmica da questão. Porque nós evangélicos não negamos que saímos do que a gente conhecia como catolicismo medieval, e isso para nós não é nem motivo de vergonha, pelo contrário, é motivo de orgulho, né? Porque não dá, a Bíblia mesmo diz que não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. E eu só ando junto com quem está de acordo com as escrituras sagradas, e não com tradições. E a visão panorâmica que eu tenho é que esse momento que nós estamos vivendo hoje, cada dia mais fica evidente essa falsa unidade católica que nunca existiu historicamente. Nos dias de hoje, com aquelas tendências de se fazer uma unificação no mundo, da parte política, da parte religiosa também, tem feito com que o catolicismo romano viesse abraçar abraçar ideologias nefastas e fazer parcerias com homens que também sempre demonstraram não crer na existência de Deus, como o próprio comunismo, né? E nós temos aí um Papa que tá na cara, só não vê quem não quer, que ele tem tendências esquerdistas. Ele foi de um partido, ele foi de uma, eu não digo um partido, mas ele foi de um movimento esquerdista lá na Argentina. Isso daí é histórico, faz parte da história dele, e parece que ele foi o escolhido aí para que o catolicismo romano viesse fazer essa parceria aí com forças políticas. Você vai ver fotos desse mesmo Papa apertando a mão de ditadores e pessoas totalmente diplomáticas como Bolsonaro, ele rechaçar. Então, hoje, nos dias de hoje, a visão que eu tenho é que cada dia que passa, fica mais evidente ainda essa falta de unidade, porque eu vejo um catolicismo se dividindo. A principal divisão nos tempos atuais é o chamado sede-vacantismo, que alguns católicos vão dizer que o trono de São Pedro, como eles dizem, né, está vago, nós não temos um papa, nós temos um antipapa, eles dizem, e as evidências aí que estão acontecendo nos dias de hoje, dessa tendência desse papa em abraçar ideologias cada vez mais globalistas e cada vez mais esquerdistas, deixa claro que essa unidade nunca existiu no passado e tampouco existe no presente. Muito bom, muito bom. Então nós temos aqui a fala de cada um de vocês, já se apresentaram, e pelo jeito aqui nós estamos dentro de uma Assembleia de Deus, né? Porque eu também sou assembleiano, apesar de estar na Igreja Batista, mas toda a minha formação teológica, doutrinária, vem da Assembleia de Deus. Então nós estamos em casa, né, irmãos? Há um consenso aqui que nós estamos em casa, então. Muito bom. Mas, olha que interessante. Vamos analisar agora, biblicamente, o que é o termo unidade dentro da Bíblia Sagrada. Porque se fala muito, os católicos atacam. Olha, não há unidade no protestantismo, não há unidade no protestantismo. Olha quantas doutrinas, depois nós vamos falar sobre alguns mitos, né? Algumas falácias que eles cometem, misturando seitas com igreja evangélica, para tentar formar uma divisão que não existe, na verdade. Mas, enfim, o termo unidade na Bíblia, quando nós olhamos, eu quero até ler aqui o que Jesus falou sobre isso lá em João 17, onde ele faz a oração sacerdotal e ele ora pelos discípulos, né? No versículo 21 diz assim, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí ele vai falar sobre a sua glória e tal, e vai falar muito sobre a questão do amor. Então, a gente percebe aqui que quando Jesus ele fala sobre a unidade, ele não está tocando necessariamente na doutrina. Ele está falando sobre o amor. E quando nós vamos nas epístolas paulinas e nas epístolas gerais, de forma
de forma geral, nós observamos também essa tendência dos cristãos, eles conservarem a unidade no vínculo da paz, para que não haja dissensão. Os irmãos também concordam com isso? Sim. Então, veja bem, essa questão de que há divisões, esse rapaz que eu coloquei aqui no início da nossa live, falando sobre as igrejas evangélicas, que há divisão não só no periférico, mas também no essencial, ele vai falar sobre a Eucaristia, o sacramento, a ceia do Senhor. Então ele vai falar que há divergência, porque uns veem a ceia, porque a ceia seria algo essencial, seria uma doutrina essencial. Então ele vai falar, olha, porque há divergências também no âmbito essencial dentro do protestantismo, porque uns tomam ela como simbólica, outros tomam como a presença de Cristo, enfim. Agora, a gente não vê isso na Bíblia Sagrada. Parece que há apenas um versículo que Paulo fala para tomar cuidado sobre aqueles que divergem da doutrina, para nós nos afastarmos deles. Sim, e João mas também. Sim, também. Ali, talvez sejam os únicos casos ali que a unidade ela está atrelada ao credo, a uma doutrina. No demais, essa unidade está no vínculo do quê? Do amor. Está no vínculo do amor, para que as pessoas vejam nós como discípulos de Cristo. Tá? E aí é uma coisa interessante, por quê? Porque como eles passam essa divisão, entre aspas, protestante, parece que protestante vive se matando. Um esperando o outro na esquina para poder esfaqueá-lo e tomar a igreja dele. É uma coisa assim, bizarra, não é? Isso cai por terra quando a gente vê, por exemplo, o movimento da Marcha para Jesus. Quantas igrejas evangélicas de diferentes denominações se unem para ali, um ato simbólico, louvar ao Senhor, declarar um dia para o Senhor Jesus. Então, ali, a gente percebe que há uma união. E eu vou falar depois sobre essa questão doutrinária também. Mas os irmãos querem falar mais alguma coisa sobre essa questão bíblica? Pastor, só uma observação, todo esse tempo que eu tenho debatido na internet, que eu empreendi esse debate apologético, o Tiago é testemunha disso, o Marislan também é testemunha disso, uma coisa que sempre deixou os católicos revoltados é o fato de não saberem qual que era a nossa denominação, porque nós nunca falávamos a nossa denominação, não porque tivéssemos vergonha, como eles gostam de falar, mas porque o pastor já deve ter presenciado isso, mas porque eles gostam de desviar o debate para outras questões, enfim. Mas nós éramos de diferentes denominações e sem saber o que o outro pensava, sem saber de onde o outro vinha, nós defendíamos sempre as mesmas ideias. Mesmo sendo de denominações diferentes, demonstrávamos uma unidade, uma união que deixava os nossos contraditores com a pulga atrás da orelha, Exatamente. E eu vou mostrar depois aqui, vou tentar passar um artigo de um católico muito proeminente, ou pelo menos foi proeminente aí na apologética católica aí da internet. Tá? Como que ele fala sobre essa unidade, entre aspas, do catolicismo. Mas, o Tiago, o Tiago não, é o Fabiano, você tinha alguma coisa para passar, Fabiano? Para comentar? Tinha um slides aí? Quer que eu ponha já na tela? Na verdade, eram alguns comentários gerais sobre o tema. Se o pastor quiser colocar aí, eu vou comentando aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar desde o princípio aqui. Bom, como estamos falando de um tema que, acerca da unidade católica, ela é tão aparente quanto a desunião protestante. Eu sempre comparo a unidade católica, que é uma unidade institucional, essa unidade que eles tanto invocam, com a unidade do Congresso Nacional.
O Congresso Nacional, você vê ali grupos, partidos que estão sempre em pé de guerra, um brigando com o outro, todos se odeiam, mas todos estão unidos, entre aspas, né, num mesmo magistério, né, numa mesma doutrina que seria, no caso, o presidente da mesa, né, ou o estatuto do Congresso. Mas estão todos ali brigando, né, entre si, todos se odiando, todos se articulando e, por vezes, se articulando conforme a conveniência. Às vezes, grupos que são muito antagônicos entre si, né, se unem, né, para derrubar alguma coisa, né, e no momento seguinte já estão brigando. Na história do catolicismo, nós vamos ver isso aí frequentemente. Atualmente, vemos que os católicos têm demonstrado cada vez mais um estado de dissensão, principalmente por causa das últimas polêmicas aí do senhor Francisco, né, que talvez, inevitavelmente, isso vai acabar levando a algum cisma, né? Mas a desunião, essa falta de unidade católica, ela não é só demonstrada agora, mas também na história. A Igreja Católica de hoje ela é bem diferente da Igreja Católica de 50 anos atrás, assim como da Igreja Católica de 100 ou de 500 anos atrás. Totalmente. Exatamente. Enquanto há 100 anos atrás, por exemplo, a Igreja Católica condenava o darwinismo, há poucas décadas atrás, o João Paulo II estava declarando que o darwinismo era uma visão que não era contraditória à Bíblia, à Escritura Sagrada. E atualmente vemos essa visão, essa teoria sendo defendida por católicos romanos, né? Aquilo que nós falamos antes, a unidade bíblica se baseia no fundamento da fé de cada cristão em Cristo e sua relação primeiro com ele. A unidade entre os cristãos depende, antes de tudo, que cada cristão esteja unido a Cristo, né? E não é à toa que, por exemplo, a Escritura invoca alegorias como a do corpo e seus membros, da videira e seus galhos, né? E sendo que Cristo é sempre o fundamento de tudo. Nunca é invocado na Escritura uma unidade institucional ou uma concordância com uma determinada liderança, né? Mas sempre, antes de tudo, a unidade é em Cristo, que é a unidade em amor e em verdade, né? E é interessante, né, que no decorrer da história da igreja, nós vemos que toda dissensão sempre começa quando alguém começa a reivindicar para si alguma primazia. Já no tempo dos apóstolos, como a Escritura ela demonstra diversas vezes, houveram brigas entre eles sobre quem seria o maior, né? Os católicos romanos sempre dizem que a unidade depende da concordância com um determinado líder, né, a saber, o Papa, né? Mas isso sempre foi causa não de unidade, mas de dissensão. E Jesus, ele sempre, desde o princípio, ele sempre fez questão de tirar dos seus discípulos qualquer ideia de primazia. Se alguém quiser ser o maior, primeiro tem que ser o servo de todos, né? Instituindo assim uma noção de igualdade entre todos os irmãos. Temos aqui Lucas 9,46, né, falando de uma dessas discussões que houveram entre eles, né? Essa discussão vai se repetir também lá em João 15, ou melhor, lá no momento da Santa Ceia. E por fim, né, Lucas 22, quando Cristo fala que os reis da terra, né, governam sobre todos, mas entre eles não haveria um rei. E temos aí a figura do Papa, né, que seria o bastião da unidade católica. Hoje não é tão assim, né, é mais causa de divisão entre eles, né? E é uma figura monárquica, é praticamente um rei, né? E essa figura nunca existiu na igreja primitiva. E eu acho interessante, por falar na igreja primitiva, que a igreja do primeiro, do segundo e do terceiro século, ela nunca teve essa noção de, acho que até a Idade Média, né, porque a figura do papado ela só vai, a figura do Papa só vai aparecer lá bem mais para frente, né? Isso foi um processo histórico que levou à concretização do bispo de Roma como líder da igreja ocidental, mas a igreja primitiva, especialmente no tempo de Orígenes, recebia diversas acusações de divisão, né? Eu trouxe aqui uma citação de Contra Celso, onde o pagão Celso acusa a igreja cristã de ser dividida em milhares de seitas que brigavam entre si. Te lembra alguma coisa?
bem semelhante, né, a certas coisas que ouvimos há um bom tempo aí, né? E o que Celso responde? Ele invoca a concordância com Roma, ou com o bispo de Roma? Não, muito pelo contrário. Em vez de ele alegar unidade, ele até piora as coisas. Ele fala que a divisão já existia desde o tempo dos apóstolos. E todas as dissensões que houveram na igreja primitiva, todas as discussões, todas as controvérsias que foram suscitadas, nunca foram resolvidas com a invocação de uma suposta autoridade, de uma união em uma, segundo alguma autoridade específica. Nunca houve essa alegação de unidade com base no bispo romano. E tem outra coisa que eu quero depois discutir mais para frente, que eu quero trazer aqui, de que a ideia da unidade com base num cabeça visível não é nada mais do que uma obsessão de Satanás, porque a unidade da igreja, segundo a vontade de Deus, tem que ser com base nele mesmo. O único cabeça é Cristo. Não tem essa história de cabeça visível junto com uma cabeça invisível. Vemos isso, por exemplo, no episódio em que os israelitas pediram a Samuel um rei, porque queriam um rei como os reis do mundo. E Deus fala para Samuel: atenda a vontade deles, porque eles não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando a mim. E é isso aí, eu passo a palavra. Muito bem. Você ia falar alguma coisa, Thiago? Sim. Opa, pode falar, claro. Vamos lá. Pegando o gancho aqui no que o Fabiano falou, Bonifácio VIII, na sua bula Unam Sanctam, ele diz que é estritamente necessário para a salvação de toda criatura humana que seja sujeita ao pontífice romano. Veja que ele coloca como critério imprescindível de salvação a sujeição ao Papa. Não é submissão a Cristo, não é submissão à doutrina bíblica e dos apóstolos, não. É sujeição ao Papa. Se você perguntar para algum católico romano que apóstolo ensinou isso por tradição, ele não vai saber dizer. Por quê? Porque nenhum apóstolo ensinou esse absurdo. Agora, veja só. Sobre essa questão de unidade, eu estava lembrando aqui de muitas coisas que os católicos divergem, mas escondem para todo mundo. Inclusive, nós temos a gente conversa de vez em quando no nosso WhatsApp, e a gente vê os arranca-rabos que existem entre católicos das várias vertentes que existem. Certo? Mas vamos começar aqui falando sobre algumas divergências feias que existem, tanto entre católicos ordinários quanto entre os próprios papas. Por exemplo, se você for olhar no site da Associação Montfort, você vai ver eles criticando duramente a renovação carismática católica. Você vai ver o site católico romano, permanência.org, dizer que a renovação carismática católica não é, nem nunca poderá ser considerada um movimento católico, mas uma semente maligna plantada pelo pai da mentira no seio da igreja. Isso são católicos que estão falando. Confraria São João Batista diz que a RCC é ruim porque tem raiz no protestantismo, e isso é confirmado pelo site O Catequista, que a renovação carismática católica, ela surgiu de um movimento de união entre católicos confessionais e pentecostais protestantes em oração, sendo que, e aqui eu já começo a ver a divergência até entre os documentos papais dos próprios leigos. Porque a Mortalium Animus, eu não sei se eu não me recordo qual é o Pio, se é Pio XI, é Pio IX, no momento, mas vai dizer que católicos não devem se reunir com não católicos sob nenhum pretexto, exceto por proselitismo.
Ou seja, a renovação carismática católica, ela surgiu de um movimento de desobediência a um documento papal. Mas isso os carismáticos e católicos, de um modo geral, não vão dizer. Não vão falar. Aí nós entramos na questão dos sede-vacantistas, tradicionalistas, vamos entrar naqueles que são contra o Vaticano II, aqueles que são pró-Vaticano II, os red-threads, nós vamos entrar aí nas questões de divergência teológica como soterologia, 6 tipos diferentes de tomismo, 2 tipos diferentes de molinismo, apesar de ter sido condenado pela Igreja Católica, existia também o jansenismo. Aí nós vamos ver as diversas divergências entre documentos papais e concílios antes do Vaticano II e após o Vaticano II. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Cantate Domino do Papa Eugênio IV, onde ele vai dizer, isso é no Concílio de Florença, no século XV, que aquele que não for da Igreja Católica Romana, de maneira nenhuma herdará a vida eterna e irá para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que por um milagre na hora da morte se unam a ela. Aí quando você vai olhar o Catecismo Católico, nos parágrafos 817 a 819, você vai ver, eu não sei se foi João Paulo II ou foi Paulo VI, quem falou isso, mas essas ditas transcrições vão dizer que não católicos, eles são irmãos dos católicos, serão salvos e Cristo os usa como instrumento de salvação das almas. Veja só a discrepância, mas não para por aí. Esse manja, hein? Mas não para por aí. Se não me engano, Pio XI, De Rerum Hominum Perturbationem, ele vai dizer que os protestantes, eles são apóstatas e são hereges. Mas Bento XVI, nas Assembleias Gerais, vai dizer que católicos ortodoxos e protestantes estão irmanados na mesma fé. E aí, quem é que está falando a verdade? Quem é que está falando a verdade? Pio IX é contra a liberdade religiosa. Paulo VI é a favor da liberdade religiosa. Pio XI, na Mortalium Animus, vai dizer que o ecumenismo é falso e deve ser combatido. Paulo VI vai dizer que o ecumenismo é verdadeiro e deve ser praticado. Pio IX diz que Maria é imaculada. Os 10 papas que eu citei dizem que só Cristo é sem pecado. E Inocêncio III vai dizer que Maria foi gerada em pecado, mas deu à luz sem pecado. Clemente VI vai dizer que não ter nenhum pecado é um privilégio singular de Cristo. Cadê a unidade, pelo amor de Deus? Alguém pode me dizer? Pio IX diz que o bispo de Roma tem primado universal. Bento XVI, embora não com as mesmas palavras, diz que o bispo de Roma não tem primado universal. E eles dizem que estão em unidade com a tradição e o consensus patrum, mas é engraçado que essa ideia de centralismo na figura do Papa, além de não ser apostólico, não está na tradição nem nas escrituras. O segundo artigo dos católicos dissidentes da União de Utrecht, que surgiram no século XIX, eles dizem que no primeiro artigo da sua confissão de fé, eles falam a regra de São Vicente de Lérins, que diz, né, devemos manter aquilo que é crido desde sempre, por todos, em todos os lugares, pois isso é bom e verdadeiramente católico. E eu me lembrei os 3 critérios. Antiguidade, universalidade e consenso. A doutrina católica romana não segue esse critério, então não estão de acordo com a regra de São Vicente de Lérins. Só que, no segundo artigo, eles vão dizer que
Rejeitamos o dogma da infalibilidade papal, promulgado pelo Papa Pio IX, pois ele não se encontra, não pode ser provado pelas escrituras nem pela tradição dos primeiros séculos, não deixando de crer que o bispo romano seja o primus inter pares. Poxa, meu irmão. Então veja que coisa absurda. Pio IX, ele vai dizer no seu Syllabus Errorum, certo? Que o protestantismo não agrada a Deus. O Papa Francisco disse que Lutero trouxe um remédio para a igreja. Ué, porque olha só, veja qual é a falácia deles. Eles assim, mas esse pronunciamento do Papa foi ex-cátedra. Só que existe uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, chamada Lumen Gentium, no capítulo 25, que diz que mesmo que um Papa não fale ex-cátedra, as suas palavras devem ser apreciadas e ouvidas pelos fiéis. Então essa ideia de que para que haja uma discrepância deve ser no âmbito dogmático é uma falácia, pastor. É uma falácia gigante. Aliás, Tiago, desculpa eu te interromper. Pois não? É justamente, esse é um dos pontos onde há uma briga tremenda entre sede-vacantistas e outros tradicionalistas. Com, por exemplo, o pessoal da Renovação Carismática. O pessoal da Renovação Carismática defende que apenas quando o Papa fala ex-cátedra, ou seja, da cadeira de São Pedro, é que ele é infalível. Agora, os outros, utilizando os mesmos documentos, é isso que é legal, cara, utilizando o mesmo magistério eclesiástico, os mesmos documentos, vai afirmar que não. Não, o Papa, ele não precisa falar apenas da cadeira de São Pedro. Eu estava assistindo um vídeo agora, acho que semana passada, onde um desses católicos faz uma defesa sobre isso. Olha, mas como assim? Então quer dizer que a gente vai precisar de um intérprete para interpretar quando o Papa fala e quando ele não fala? E quando ele fala e quando ele não fala? Como é que você sabe isso? Então é uma bagunça isso aí dentro deles. Aí cai por terra outro mito, que a unidade católica ela gira em torno do magistério eclesiástico, na figura do Papa. Se nem o próprio magistério se entende. Nem o próprio magistério dele se entende. Inclusive, há um artigo da Montfort, que se você procurar, tá lá, provas de que o Concílio Vaticano II é criticável e questionável. Só que o engraçado, pastor, é que eu vi num artigo católico dizer o seguinte: lastimável é ver alguns tradicionalistas dizerem que o que é dogma, o que não é dogma não vale, pois todos os documentos do Concílio Vaticano II foram assinados pelo então Papa e confirmados pelo poder das chaves de São Pedro. E ele usa como base o Código de Direito Canônico, que diz que a Igreja Católica ela toma decisão solene no concílio ecumênico. Só que nós estamos com um problema aqui, porque a Enciclopédia Católica ela vai dizer que o Concílio Vaticano II ele é ecumênico como todos os seus predecessores e, portanto, é portador da mesma autoridade que eles. Porém, como nós vimos aqui, por exemplo, o Concílio Ecumênico de Trento, ele vai dizer que fora da fé católica romana, ninguém pode se salvar. O Concílio de Florença, como já foi ressaltado, vai dizer que quem não é católico romano vai para o inferno. Inocêncio III, e você pode procurar no Denzinger, parágrafo 432, o Inocêncio III vai dizer que fora da Igreja Católica Romana, ninguém pode se salvar. O Catecismo de Pio X diz que aquele que não considera o Papa como chefe da Igreja não merece nem ser chamado de cristão. Se não me engano, eu não sei se é o parágrafo 153 do Catecismo de Pio X. Nós vamos ver, como foi dito, Pio XI falando, tem derrero hominem perturbationem, que protestantes são apóstatas. Só que nós vamos ver agora, no Concílio Vaticano II, um discurso totalmente diferente.
Inclusive, o Papa Paulo VI, ele chama as religiões não cristãs de nobilíssimas. O Papa Calixto III diz que o Islã é a religião do infiel Maomé. E São Tomás de Aquino diz que visitar a sua tumba é um ato de apostasia. Porém, quando nós vamos para o Concílio Vaticano II, pastor, e vamos para um documento chamado Nostra Aetate, ele vai falar sobre a religião do Islã, o seguinte absurdo, que os muçulmanos adoram a Deus no modelo monoteísta judaico-cristão. Eles adoram o mesmo Deus de Abraão que nós adoramos. O Papa João Paulo II também falou que muçulmanos, eles são irmãos na fé dos cristãos. Dizem também que e isso também é dito que muçulmanos serão salvos. Agora, olhe que discrepância terrível. E há outro porém aqui. Os judeus, né, eram vistos por muitos papas como uma praga sobre a terra. Inclusive, há vários decretos antissemitas de vários papas, entendeu? E, inclusive, no Cantate Domino é dito que não somente hereges, mas também judeus e cismáticos, talvez uma possível referência aos cristãos ortodoxos, é dito que quem não for católico romano vai para o inferno. Todavia, Paulo VI, no Nostra Aetate, vai dizer que os judeus serem parte do plano da salvação é algo teologicamente inquestionável. Não me lembro se foi o Papa Francisco ou foi Bento XVI, mas foi um deles que falou que judeus não precisam de Cristo para serem salvos. Aí fica a questão, quem é que está falando a verdade aqui? Cadê a unidade que eles tanto arrogam? Porque, olha, se você colocar um tradicionalista, um carismático, um sede-vacantista, se você colocar um tomista, um molinista, numa mesma sala, eles não vão ter um consenso comum. Talvez até cabeças rolem, hiperbolicamente falando. Então, eles não têm moral alguma, perdão, pastor, só concluir o raciocínio. Então, eles não têm moral alguma para nos acusar de divisão, porque é o seguinte, eles dizem que nós somos divididos por sermos diversos, porém há uma diferença entre diversidade e contenda. Eles estão todos no mesmo quintal, mas ficam se engalfinhando entre si, se amaldiçoando entre si, se excomungando entre si, mas eles querem passar a ideia de uma religião coesa, unida e unânime em toda a sua crença, quando nós sabemos que isso simplesmente não é verdade. Eu digo porque eu debato sobre isso com católicos há muitos anos e nenhum deles consegue me dar uma resposta à altura a respeito disso. A única coisa que eles conseguem fazer é construir falácias e subterfúgios, mas eles sabem, no fundo, que a religião deles é um verdadeiro Frankenstein. É uma colcha de retalhos. Só para... Deixa eu dar um adendo aí, mediante a isso que o Tiago falou. Eles reivindicavam anteriormente uma unidade doutrinária. A gente já, com todas essas citações aí, já pôde ver que não procede. A única coisa que havia restado para o catolicismo como unidade era na institucionalidade, né? Só que até isso está ruindo. Até isso daí, principalmente, tem sido a maior divisão em ascensão dentro do catolicismo romano, porque a institucionalidade, até mesmo depois desses documentos aí que o Papa assinou mediante a união homoafetiva, eu acho que isso daí não deveria nem ser parte de um documento, nem deveria ser colocado casais homossexuais mencionados em um documento católico, porque a partir do momento que você tem o princípio de que isso trata-se de um pecado, tem que ser tratado como pecado, e não ser abordado dentro de uma
de uma regra da igreja, como ela deve se portar, é como os evangélicos entendem, têm a visão hoje. Isso é tratado como pecado, nós vamos tratar no campo do pecado, nós não vamos abrir exceção para nada, né? Nem mesmo levar em discussão para ver qual é o tratamento que nós devemos dar. Tem que saber separar pessoas de atos das pessoas. Então, eles estão partindo aí para uma divisão agora da instituição, né, dos que se posicionam a favor e dos que se posicionam contra as atitudes do nosso querido Mário Jorge Bergoglio, se eu não me engano, é o nome dele. Então... Mas não se preocupe, Marisvan. É como diz o ex-anglicano John Henry Newman. É o dogma se desenvolvendo. Então, até a institucionalização, que era motivo de grande orgulho para os apologistas católicos, não, nós somos uno, nós temos um só Papa, nós temos uma igreja com um barco, e nesse barco vai o São Pedro, quer dizer, o barco está afundando com Pedro, com católico, com tudo, e quem souber nadar, corre direto para o protestantismo, quem não souber vai morrer afogado. Não cruze o tiro. E eu só queria fazer uma observação também, né, porque os católicos, né, eles tendem a romantizar a igreja deles, né, que todos os dogmas que são proclamados com a assistência do Espírito Santo, mas no fim das contas, né, nós vemos que tudo não passa de política. Basta que o espírito do tempo, né, que a opinião majoritária dos católicos pendam para um lado, que haja um Papa com um pensamento diferente e que esse Papa tenha uma maioria de cardeais e bispos ao seu lado, para que ele proclame um dogma, para que ele institua uma doutrina que até pouco tempo atrás era condenada pela Igreja Católica. E nós estamos vendo isso se desenrolar com essa questão dessas ideias liberais, né? O Papa, recentemente, aprovando a bênção para casais homossexuais, né? Está tendo uma resistência agora, mas no meio católico isso está cada vez mais se espalhando, né? O Valdecir acabou de passar alguns... isso aí. Exatamente. O Valdecir acabou de passar alguns vídeos aqui, que depois eu pedi para o pastor reproduzir, se puder, né? São vídeos curtos, de vários padres aí se contradizendo, né? Especialmente nessa questão, né? Mas é isso, basta que um Papa tenha ao seu lado uma maioria, ou que ele manipule politicamente as votações acerca de certas ideias ou dogmas, para que um princípio, né, que antes eles condenavam seja aceito e passe a ser a nova doutrina desenvolvida, né, como o Tiago bem observou aí, né? Sendo que, inclusive, o próprio papado, né, o Fabiano, ele não obedece o critério de desenvolvimento de doutrina de Newman. Não obedece. Aliás, a doutrina católica como um todo, ela não obedece os critérios de John Henry Newman. Certo? Só que o que é engraçado é que é o seguinte, nós vemos nossos opositores quererem nos colocar no mesmo balaio de Mormons, Testemunhas de Jeová e outras seitas pseudo-cristãs de cristianismo de fronteira. Mas sabe o que é uma coisa interessante, pastor Paulo? O ex-protestante Scott Eric Alt, no seu artigo, nós precisamos, o título é esse, nós precisamos, é uma tradução do inglês, nós precisamos parar de dizer que existem 33 mil denominações protestantes. Ele vai dizer, um ex-protestante, veja bem, ele vai dizer que essas denominações que eu citei, né, e outras mais de 26 mil de cristianismo independente e não protestante, eles não são sequer cristãos, aderem a uma falsa cristologia. Católicos e protestantes estão de acordo sobre quem é Cristo. Esses grupos têm outras ideias. Então, e tem outro detalhe. Se você for procurar
no site da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mórmon, eles vão dizer que se for para nos considerarmos evangélicos, porque seguimos o Evangelho, sabemos que é mentira, mas isso eu estou falando as palavras deles, sim, somos evangélicos, mas nós não somos protestantes. As Testemunhas de Jeová, quando foi perguntado no site jw.org se elas eram protestantes, e nós já vimos, não sei se o senhor já viu, mas eu já vi vários católicos querendo dizer que esses hereges, crias de Ário, são herdeiros da Reforma Protestante, eles mesmos disseram, não, as Testemunhas de Jeová não são protestantes porque consideramos o protestantismo um movimento de cisão com a Igreja Católica Romana. Então, se eles, nem mesmo eles, se consideram protestantes, quem são nossos opositores para dizer que eles são, quando eles não são? Eles não são. Mas o mais engraçado... Deixa eu só colocar um acréscimo aí, para eu não perder o fio da meada. O fato deles dizerem isso, nos igualar, é porque é o que restou para eles. Porque no nosso compêndio doutrinário é difícil eles acharem coisas que nos acusem e que nos ataquem, porque como a gente deu prioridade às escrituras e não à tradição, quando a gente vai conferindo as escrituras e vê que está tudo certinho, não resta nada. Então é necessário você criar espantalho e esse espantalho de nos igualar até mesmo a instituições organizacionais do cristianismo, que elas mesmas já se declararam não serem de originários de protestante, então é o que restou. Então é por isso que eles utilizam isso aí, até os dias de hoje mesmo, a gente provando que não são. Até porque... Tiago, deixa eu só te interromper. O Fabiano Sim? me mandou um vídeo aqui. Sim. Acho que o Valdecir. Inclusive, eu quero agradecer aí a presença aí do Valdecir, da Julieta, quem mais? Do Alex, da Roberta, deixa eu ver aqui mais, do André. O André mandou um monte de mensagens aí, do Maximiliano e outros que estão acompanhando aí a nossa live. Deus abençoe cada um. O Valdecir mandou, acho que um vídeo para o Fabiano, ele me passou aqui. Deixa eu passar esse vídeo aqui para a gente entender um pouco do que nós estamos falando. Com as palavras dos próprios bispos, padres católicos aí. Na perspectiva da fé, quando a gente olha para a homossexualidade, minha gente, a gente não pode dizer que é opção. Opção é alguma coisa que livremente você escolhe. E orientação, ninguém escolhe. Um dia a pessoa se descobre com esta ou aquela orientação. Escolha será a maneira como você vai viver a sua orientação. Se de uma forma digna, ética ou de uma forma promíscua. Mas promiscuidade pode se viver em qualquer uma das orientações que se tem. Então, já que não é escolha, já que não é opção, já que a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, não considera mais como doença, na perspectiva da fé, nós só temos uma resposta. Se não é escolha, se não é doença, na perspectiva da fé, só pode ser um dom. É dado por Deus. Dom é isso, é dado por Deus. Não tem jeito. Se não é escolha, se não é doença, é dom. É dado por Deus. Mas talvez os nossos preconceitos não consigam perceber o dom de Deus. Que ridículo! Rapaz, essa foi demais. Provavelmente esse padre aí fez o L, viu? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui um artigo que nós acabamos de falar agora pela boca dos católicos, né? Sobre a questão da divisão dentro da Igreja Católica. Deixa eu ver se eu consigo... Olha de cima.
Vocês estão vendo aí? Tá carregando, pastor. Tá carregando, tá. Pronto. Carregou? Apareceu. Eu tô um pouco distante, se puder dar um zoom. Deixa eu ver. Tá bom? Vou dar um zoom eu aqui, tá? Pra poder ver. Beleza. Ora, senhor Orlando Fideli, que inclusive teve um arranca-rabo com o Alessandro Lima, do Veritatis Splendor. Isso, exatamente. Eu vou ler esse artigo aí. Preste atenção no que o Orlando Fideli, o fundador do site Monfort, ele já é falecido, ele falou sobre essa unidade dentro do catolicismo. Veja bem, recentemente um médico amigo meu contou-me que no hospital em que trabalha, algumas enfermeiras lhe perguntaram de qual era a sua religião. Ele respondeu com fania: sou católico apostólico romano. Eu repeti essa mesma bobeira também quando era católico. E elas, então, como se não entendessem, disseram: mas católico de que tipo? E a pergunta deixava clara a tragédia causada pelo Vaticano II. Depois desse concílio, surgiram tantas divisões entre os católicos, nasceram tantos tipos diferentes e tantos modos de ser católico, que a definição normal já não diz nada para as pessoas comuns. Ficou necessário acrescentar um outro adjetivo à expressão da única religião e da única fé verdadeiras. E o acréscimo necessário para se definir qual a religião católica que se tem demonstra que se perdeu a unidade da fé. Presta atenção. Hoje é católicos tradicionalistas e católicos seguidores do Vaticano II. Mas mesmo nesses dois grupos não há unidade. Olha aí, o católico falando que não há unidade dentro da Igreja Católica. E agora, José? Pois é. Os que se afirmam contrários ao Vaticano II se dividem em sede-vacantistas e inimigos do sede-vacantismo, lefebvristas e campistas, seguidores da Fraternidade São Pedro e fiéis do Barroco, etc. Os seguidores do Vaticano II, por sua vez, se dividem também em modernistas explícitos, como Guiton, e os cardeais Caspers, Lillmann, Martini Cone e Arnes. Os seguidores moderados do Vaticano II, como os cardeais Ratzinger e Castrillon Royos, aos seguidores do espírito do Vaticano II e os seguidores da letra do Vaticano II. Há católicos seguidores da marxista teologia da libertação e aos católicos carismáticos, aos que se dizem católicos conservadores do tipo Opus Dei e os que seguem a orientação jesuítica. Há católicos da comunhão e libertação e seguidores do Monsenhor Giossani e os da Canção Nova. Há os católicos tefepistas e os que seguem a banda dos arautos do Evangelho, ex-devotos de Dr. Plínio e de Dona Lucília. Aos católicos seguidores de Chiara Lubick e os seguidores da cismática Vassula Haydn. Aos católicos do neocatecumenato fanáticos de Kiko Arguello e os católicos do Padre Gobi. Aos católicos ditos ultramontanos e católicos liberais. Aos aparicionistas que acreditam em tudo quanto é visão. E os seguidores de Frei Beto, que só creem em Beto, Marx e Boff. Enfim, há de tudo. Só é difícil de encontrar quem seja católico apostólico romano, apenas sem nenhum adjetivo a mais. E essa divisão dos católicos, quase se deveria dizer, essa desintegração dos católicos, resultou do Vaticano II, que, paradoxalmente, pretendeu unir todas as religiões para realizar a prece de Cristo, Ut Unum Sint, mas que, de fato, só realizou o oposto, Ut Divisi Sint. Irônico, né? Não somos nós. Talvez até agora algum católico tenha acompanhado e colocado na sua mente o seguinte: olha, isso é acusação protestante, isso é blasfêmia protestante. Aqui você tem um católico falando a mesma coisa que nós acabamos de falar. A mesma coisa. Não é interessante isso? Sim, inclusive, pastor, eu lendo essa publicação do Orlando Fideli, eu me lembro que eu até citei o blog católicopermanência.org, e ele fala que a renovação carismática católica tem o mesmo espírito do Concílio Vaticano II, ou seja, o espírito do mundo. Lembrando que esse mesmo artigo, que eu mencionei e repito, diz que a renovação carismática católica é mais uma seita diabólica do pai da mentira implantada no seio da igreja.
Mas isso é unidade. Isso é porque eles são unidos. Eles vivem falando daquela passagem lá de Efésios 4, né? Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Primeiro que não é um só Senhor porque eles têm Maria como senhora. E Mateus 6,24 diz que a gente não pode servir a dois senhores. Só por aí já se tira que até na questão de um só Senhor eles também não têm, né? Ô, Tiago, deixa eu colocar mais alguns vídeos que está chegando aqui, só para a gente ter noção. Né? Para gente não, para ninguém nos acusar de que nós estamos inventando as coisas. Para frente, só Deus sabe dizer. Agora, outra coisa que está me preocupando é a briga interna da igreja. Cristão de esquerda, cristão de direita, rapaz, nomenclatura. E gente fazendo vídeo de tudo que é gente batendo no Papa, gente batendo. Sabe, isso realmente preocupa. A gente sabe que a divisão na igreja é a maior arma que o demônio tem para destruir a igreja. Professor, pregadores que... Vamos ver um outro. Ou seja, trata-se de pegar tudo, todos os evangelhos. Todos os evangelhos, professor. Tem folhetos dominicais, folhetos de missa. Não interessa qual é o evangelho. Você já pode adivinhar. Eles vão fazer uma leitura sociológica. Um dos pontos que eu noto, Padre Paulo, que é assim marcante, querem negar os exorcismos. Não houve exorcismo. Não, o demônio não é demônio, é doença. É outro ponto marcante que aparece nos comentários, até nesse livrinho da liturgia diária. Eu até já escrevi uma vez lá para Aparecida, onde é feito o livrinho, reclamando de que história é essa? De negar que houve um exorcismo. Então Jesus estava expulsando um fantasma da pessoa? Não, não é doença, não é? Sim, mas é a redução de tudo que é transcendente ao imanente. Tudo que é espiritual, sobrenatural, divino, há uma força que se explica com a natureza, aqui na Terra. Isto chama-se materialismo marxista. Agora, vendo o padre Paulo falar, eu lembrei do padre Quevedo. Para os padres, oh, meu Deus, esqueci o nome. Não é paranormais, é parapsicológicos. Pastor, Oi? eu estou enviando um vídeo agora aí. Do padre Quevedo? Do padre Quevedo. Tá. Vamos reproduz aí. Gente que me odeia e que me odiou foi diminuindo. Já fui mandado guardar silêncio durante 6 anos. Nem telefonemas, nem cartas, nem visitas. Já me pediram que por que não voltava a Espanha. Já me chegaram a dizer, um cardeal que depois se fez muito meu amigo, cala a boca, eu acabava de chegar, não tinha nem 5 meses no Brasil, não abra a boca nunca. Como estava ainda doutorando-me em teologia, não me importei, vou estudar mais, até que termine, né? Sofri, hoje muito difícil, de autoridades. Os jesuítas me apoiam, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil me apoia, os bispos, os meus superiores me apoiam, mas já passei tragos. Eu respondia 2 coisas. Primeiro, me mandam quem tem autoridade. Eu fiz voto de obedecer, não de acertar. E Cristo foi obediente até a morte. Outra coisa, o discípulo não é maior que seu mestre. Se mataram a Jesus Cristo, de que me vou queixar? De que me insultem, me ataquem? Ótimo, se oferece a Deus. Se posso fazer apostolado, pelo apostolado. E se não, pela renúncia. Cristo foi um fracassado e salvou o mundo. O que Deus permitir ou quiser para mim. Deixa eu falar uma coisa do Padre Quevedo. Eu conheci pessoalmente o Padre Quevedo. Fui lá no CLAP, no Centro de Parapsicologia. Sério? Fui lá. Tem até no CSP um vídeo que nós fizemos uma entrevista com o Padre Quevedo, falando sobre essa questão de parapsicologia, sobre catolicismo e tal. O Padre Quevedo era uma pessoa muito educada, nos tratou muito bem mesmo. Nos mostrou a sua biblioteca. Ele tinha lá uma sala onde só tinha imagens de cultos afro, de macumba que fizeram para ele. Estava lotado lá, todo tipo de
Mas ele é uma pessoa muito inteligente e muito educada conosco. Só que o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. O padre Quevedo aí nesse vídeo, vocês viram ele falar que ele tinha o apoio da CNBB, dos bispos do Brasil e tal. Só que o padre Quevedo, ele negava algo que era essencial no Evangelho. As possessões demoníacas. Eles diziam que tudo isso era questões, ou era de doença, ou era de parapsicologia. É um absurdo, isso é uma blasfêmia. Mas mesmo assim, ninguém repreendia ou censurou ou excomungou o padre Quevedo. Interessante, né? Então, por isso, você percebe que essa falácia, essa fala mansa de que existe unidade dentro da Igreja Católica, é uma mentira tremenda. Se existe unidade dentro da Igreja Católica, a mesma unidade existe dentro do protestantismo. Porque nós temos as nossas divergências. Sim. Só que nós temos duas coisas que os católicos não têm. Nós somos honestos e admitimos que temos divergências. E segundo, nós temos liberdade para pensar e discutir as nossas divergências. Com os católicos não existe isso. Eles encobrem, tentam varrer por debaixo do tapete toda essa sujeira, essa discordância, essas contradições, essa desunião, essa divisão que existe através de um guarda-chuva chamado magistério eclesiástico. Lá na ponta está um cara chamado Papa. Só que agora nem o Papa mesmo consegue mais sustentar essa falácia. Por quê? Porque o Papa, cada vez que ele abre a boca, os católicos dá dor de barriga neles, dá náuseas, de tanta contradição que esse Papa está falando. Uma delas agora, que virou uma guerra entre os católicos, é só você entrar na internet e você vai perceber, da questão da bênção a casais homossexuais. E aí, a Igreja Católica fala que todos os católicos têm que ser obedientes ao Papa. Só que aí você vê vários padres pregando a desobediência ao Papa. E por aí, inclusive, pastor, até a unidade católica. Pastor, o senhor falando, eu me lembrei de uma fala do padre Álvaro Negromonte, que ele diz assim, ó: um bom católico nunca põe em dúvida a autoridade da igreja, antes lhe é submisso e ufano. As palavras do Papa, que fala com a mesma autoridade de Cristo, é para serem seguidas, não questionadas. E se houver alguma divergência nossa e das palavras do Papa, será por deficiência nossa. Muito bem lembrado. Inclusive, há até um camarada medieval chamado Inácio de Loyola, né? Ele dizia, né? Eu acredito que o branco que vejo é negro, se a hierarquia da igreja assim o disser. É o pai da obediência cega, eu sei. Mas me diga você, católico, que está vendo esse vídeo aqui até agora, você aceita ser uma ovelha cega que não pensa nem questiona? Porque se há uma vantagem do nosso lado, pastor, eu digo porque eu sou professor de escola bíblica e eu falo para os meus alunos sempre: não levem em conta o que eu estou dizendo só porque eu estou dizendo. Se informem, estudem, procurem adquirir conhecimento, não dependam somente de mim, para que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina de algum camarada que suba nesse púlpito, esteja pregando heresia, e vocês nem têm ideia do que seja. Vou repetir mais uma vez as palavras de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: pois os raciocínios de quaisquer homens que seja, mesmo que sejam católicos de alta estima, não devem ser tratados por nós como a escritura canônica é tratada. Temos liberdade para, sem perder o respeito pelo que esses homens fizeram, rejeitar quaisquer coisas em seus escritos que se afastem daquilo que acreditamos ser a verdade revelada.
Eu faço isso com os escritos dos outros e recomendo aos meus leitores inteligentes que façam a mesma coisa com os meus. Sabe o que é isso? Sola Escritura. E digo mais, Tiago, o mesmo Agostinho numa carta aos donatistas... Desculpe, pastor. E digo mais, o mesmo Agostinho numa... Oi? Não, perdão. Pode falar, depois eu vou fazer uma pergunta para você. Ah, beleza. Então, o mesmo Agostinho, numa carta aos donatistas, discutindo sobre qual que era a verdadeira igreja, ele falava, não vamos encontrar a verdadeira igreja nem em carta de bispos, nem em decisão de conselhos, mas na escritura sagrada. Pode falar, pastor. Desculpe ter interrompido. Muito bom. Não, que isso. E um último adendo, o mesmo Agostinho também fala, a referência à obra não me lembro agora, mas ele diz que nós não devemos basear a nossa crença, a nossa fé, na crendice popular, mas nos oráculos divinos. Veja, a maior voz da antiguidade está dizendo, corra para as escrituras, o resto é passível de falha. E isso é admitido, inclusive, por São Tomás de Aquino, na sua leitura ao Evangelho de João. Embora ele tivesse aquela sanha de autoridade da igreja, né, mas ele admitia que, assim como Agostinho, na sua Epístola 82, somente as escrituras são totalmente livres de erro. Amém. Muito boa. Você tem uma memória muito boa, viu, Tiago? Esse aí é fera. Obrigado, pastor. Obrigado. Muito boa. Rapaz, eu acho que eu já tô ficando velho e a minha memória tá... Se eu não marcar no papelzinho, eu esqueço. Mas eu vou citar uma frase, já que vocês estão citando muito Agostinho, eu vou citar uma frase de Agostinho e vou fazer uma pergunta, já que o Marivan voltou, para o Fabiano e para o Marivan aqui, tá? Nós vamos terminar aqui essa parte da unidade, entre aspas, católica, né? / divisão, e vamos falar sobre o protestantismo agora. Temos uma pergunta aqui também da Juliana, ela fala sobre a conversão de protestantes ao catolicismo, depois a gente pode falar alguma coisa. Mas eu quero deixar essa frase de Agostinho aqui em relação aos protestantes. Ele fala assim, no essencial, a unidade, na dúvida, a liberdade, e em tudo, a caridade. Essa é uma frase muito interessante. Por quê? Se bem que Agostinho ele não seguiu muito bem isso aí, não. O que ele tinha falado, né? Que ele Eu sei, meu filho, já vou. Ele caçou o Pelágio até a última... Mas, enfim. Lembrando, pastor, que o mesmo Agostinho disse na sua obra Contra os Donatistas, 2:2, né? A mesma coisa que Cipriano de Cartago no 7º Concílio. Portanto, nenhum de nós se coloca como bispo de bispos, porque nesse tratado ele diz que a decisão plenária da igreja é superior a uma decisão monocrática de um único lugar. A Deus primado universal romano aí. Sim, porque naquela época o que valia era o concílio sobre os bispos. A autoridade do concílio. E o concílio ecumênico. Né? O Fabiano e Marisvan, essa frase de Agostinho, ela pode ser aplicada aos protestantes ou não tem nada a ver? Ela só pode ser aplicada aos protestantes. Somente e como que a gente poderia aplicar isso aí? Como que a gente pode ver na prática isso? O Tiago nos antecipou falando que há uma diferença de diversidade, né? Para... Qual foi a outra palavra que você usou, Tiago? Contenda. Eles confundem, né? Diversidade para contenda. Em toda a história que envolve tanto a igreja e também o povo hebreu, nós podemos pegar aí o povo hebreu, você vai ver divisões que, na verdade, não eram divisões que faziam deles cada parte contrária à outra, mas cada parte dava a sua contribuição para a história da nação. As 12 tribos, cada tribo ela tem um símbolo, tem uma pedra, né? Se você perguntar para os judeus aí ortodoxos, eles vão te responder isso. Cada tribo tem uma pedra, tem uma cor, e tem um símbolo, e tem uma atividade no reino
de Israel nos tempos antigos. Isso daí era diversidade que colaboravam para o reino de Israel. Nós podemos pegar essa analogia e transferir para os dias de hoje. Nós, evangélicos, nós temos diversidades, né? Existem aqueles que dão ênfase ao pentecostalismo, né? Outros dão ênfase mais vamos dizer assim, a parte teológica, mas para cada necessidade de um povo de se angariar almas para o reino de Deus, essas partes se completam. Eu me recordo um dia que eu estava trabalhando, e eu trabalho visitando muitos lugares. E eu entrei aqui em São Paulo, no bairro de Alphaville, que é um bairro chique, e vi lá a Assembleia de Deus do pastor Silas Malafaia, vi também outras igrejas ali, e são igrejas, assim, esplendorosas, mármore na frente, etc. Aí eu fiquei meditando naquilo, fiquei observando, eu falei, olha, Deus, ele quer salvar pessoas de toda a raça, de toda condição social, de culturas diferentes e de pensamentos diferentes. Para isso, ele se utiliza da pluralidade, e isso é bíblico. Se não me falha a memória, tem um versículo, né, que fala sobre a multiforme... Em Pedro. Multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Então, como Deus ele quer alcançar todas as pessoas, ele quer salvar todas as pessoas, é o próprio Deus que permite essa diversidade para que todas as pessoas tenham a chance de ser alcançadas. Vou pegar como, por exemplo, o segmento nosso aqui da Assembleia de Deus na cidade de São Paulo, não vou nem dizer no estado, na cidade de São Paulo. Eu estava perguntando esses dias para Deus assim, por que, né? Tantas pessoas com mente diferente, com ênfase em algumas coisas e em outras. Aí Deus me esclareceu quando eu presenciava pastores entrando em favelas e conversando com traficantes. Ou seja, até os loucos são necessários para que eles enfrentem todas as diversidades da sociedade, para que possa alcançar o maior número de pessoas de diferentes culturas e de diferentes pensamentos. Então, o que precisa nos unir? As coisas essenciais que Agostinho falou. Você precisa saber que Jesus salva, cura, batiza e quer salvar e levar para o céu. Pronto. As demais coisas que não são tão essenciais assim, se uma irmã vai cortar o cabelo, se não vai, isso é costume, se não é doutrina, se determinada igreja tem determinada postura, tem uma determinada liturgia, a outra tem outra. Isso tudo é questão de adaptação humana, isso tudo é questão de se adaptar a um ambiente e entrar naquele seio litúrgico onde mais você se identifica. Mas a necessidade maior, que provém do próprio Deus, ele quer salvar todas as pessoas de diferente maneira, de diferente pensamento, de diferente classe social, de diferente cultura, e para isso existe essa pluralidade que é aplicada no mundo dos evangélicos. Então, com o objetivo de alcançar e salvar vidas. Então, eu vejo dessa maneira aí o que Agostinho falou sendo aplicado no mundo dos crentes, né? Para falar a verdade, mas não vejo isso no catolicismo romano. Pastor, Fabiano, peço perdão por te cortar, é que eu vou ter que sair agora, mas eu quero fazer somente um último pronunciamento. E que apareceu, parece que um engraçadinho aí debochando da gente, dizendo que tem unidade no protestantismo. Bom, meu amigo, se baseado em tudo isso aqui que a gente falou, aparece, na verdade, no catolicismo que tem unidade, não do nosso lado. Onde é que você mora? Você mora em Nárnia? Ou estou sendo bem direto. E, enfim, ele diz, fui protestante 10 anos da minha vida. Bom, você foi protestante 10 anos da sua vida e, pelo visto, não sabe a diferença entre diversidade, unidade estrita e unidade necessária. Você tem que estudar, meu amigo. Você tem que estudar, tá bom? Eu também passei por diversas denominações, apesar de ser pentecostal de alma, e nem por isso enxergo no protestantismo essa Babel que vocês tanto falam, principalmente ex-protestantes. Mas o ponto aqui eu tenho um artigo de minha autoria, está no Facebook, que o título é
eu discordo do meu irmão. E agora? E nele, eu falo de algumas divergências que existem entre nós. Sobre usos e costumes, sobre a própria soterologia de calvinismo e arminianismo, sobre cessacionismo e continuismo, sobre pedobatismo e credobatismo, entende? Eu abordo alguns pontos que são divergências entre nós e nós sabemos que existem. Porém, a questão aqui é que nenhuma dessas divergências que existem entre nós, se vocês quiserem, podem ler lá o meu artigo, eu discordo do meu irmão, e agora, elas não são fundamentais para a salvação, elas não estão acima daquilo que nos une, e aquilo que nos une é muito maior do que aquilo em que divergimos, porque nós não colocamos aquilo em que divergimos acima da comunhão fraterna. Nós não colocamos aquilo em que divergimos como um cavalo de batalha contra o nosso irmão, porque no final das contas, o céu não é para quem adere somente à vertente teológica A, B ou C, mas para todos aqueles que foram aceitos por Cristo e tiveram seu nome escrito no rol dos santos, e é lá que todo mundo vai morar, independente de placa, de denominação, que você tenha feito parte. É como diz aquele corinho bem antigo: não importa a igreja que tu és, se no caminho do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão, e meu irmão serás. Essa é a questão, viu? Meus amados, me despeço que eu já estou com o horário estourado, viu? Preciso ir, certo? E no dia que você, Reino Eterno, conseguir provar que essas divisões na sua religião não existem, aí você pode querer chamar o protestantismo de Babel. Até lá, sua moral é zero. Meus amados, que Deus abençoe. Com licença. Legal. Obrigado, Tiago. Deus abençoe a sua participação. Muito obrigado. Tem compromisso agora, nós entendemos. Fabiano, você parece que tinha alguma coisa para falar. Você vai falar e depois eu vou falar algumas coisas aqui, antes que eu me esqueça. E depois nós vamos passar para outro tema aqui, bem rápido, que é sobre a questão de conversão, de católicos e tal. Tem outros temas que os irmãos estão pedindo aqui, mas não dá para a gente falar sobre a aparição mariana e tal. Não é esse o objetivo dessa live. A gente pode fazer uma outra live só sobre marianismo, mas essa aqui é só sobre a questão da unidade. Pode falar aí, Fabiano, você ia falar alguma coisa? Bom, ele falou que passou 10 anos como protestante, de uma denominação para outra, né? Só resta saber para onde que ele vai depois que ele deixar de ser católico, né? Porque tem essas pessoas que são levadas de um lugar a outro por ventos de doutrina, né? Mas foi bem pertinente o que o Tiago tinha falado anteriormente, e eu penso o seguinte: um tempo atrás eu estava refletindo sobre o que é essencial, né? E eu vejo na Escritura, né, que Deus, ele tem uma ordem, né, de prioridades na vida de cada cristão, né? Tem coisas que são mais essenciais que as outras. O católico, ele sempre aponta para discussões, divergências entre nós, né, como se isso fosse o essencial, né? Mas para Deus, acima de tudo, o que vem em primeiro lugar é a fé em Cristo. E logo abaixo, né, imprimir na alma do cristão a ética do reino. Questões teológicas, questões doutrinárias, elas são importantes? São, né? Mas essas coisas, elas dependem de um processo de esclarecimento pelo Espírito Santo na vida do cristão. E Deus, ele não muda a pessoa do dia para a noite. Ele trabalha a vida toda de um cristão até torná-lo naquilo que ele deseja, que cada um de nós sejamos parecidos com Cristo. Então pode ser que em algum momento eu e um irmão tenhamos alguma divergência em alguma questão teológica, embora a questão teológica, como eu disse, ela é menos importante que a questão da ética do reino, né, que é o modo como nós vivemos e refletimos a vida de Cristo em nós. Mas aquela questão, em algum momento, eu creio que Deus, o Espírito Santo, ele vai trabalhar no indivíduo e vai esclarecê-lo quanto àquilo. Porque não adianta você dizer que você acredita, que você crê da boca para fora, mas não crê no coração. Essa crença, a fé que vem do coração, ela depende totalmente desse processo do Espírito Santo na vida de cada um. Muito bom. Eu estava
lendo aqui o que esse rapaz escreveu, né? Eu estava lembrando de alguns embates que eu tive muitos anos atrás com católicos, que os caras, eles chegavam, olha a capacidade o que esse pessoal faz. Depois eu descobri toda a falcatrua. Eles se passavam por evangélicos, mandavam e-mails para mim, porque na época, é uma época muito primitiva, a gente só trabalhava com e-mails. Eles mandavam um e-mail para mim, falando que estava sendo doutrinado por um católico. E agora ele queria ajuda. E aí, eu tentava ajudar, falava, explicava, mostrava nas escrituras. Aí passava um tempo, ele falava que tinha se convertido ao catolicismo. Que agora ele era católico, que ele foi convencido, que realmente é a Santa Igreja. Aí, rapaz, eu fui pesquisando, fui olhando, fui observando. Muitos desses caras eram católicos. Eles mentiam, se passavam por evangélicos só para causar confusão. Então, a mentira é um dos pontos de muitos desses, eu não estou falando todos, mas a maioria desses apologistas populares de internet, você tem que ficar com o pé atrás. Os caras mentem muito, mentem muito. Aí eu estava vendo a questão da divisão que eles falam entre os evangélicos. Por exemplo, entre calvinistas e arminianos. Ora, foi a mesma divisão que teve entre jansenitas e outros católicos na época. Pentecostais tradicionais. Isso existe dentro da Igreja Católica, a renovação carismática e os tradicionalistas, que não aceitam de maneira alguma a renovação carismática. A questão de política. Dentro dos evangélicos existe aquele movimento da missão integral. Ali você tem Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, e esses caras de esquerda que pregam um evangelho socialista. Ué, a mesma coisa não existe dentro da Igreja Católica com a teologia da libertação? Eles são excluídos? Não são excluídos. Não são excluídos. Então, as mesmas divergências existem, e aqui eu poderia ficar citando várias ordens religiosas que no passado quase se mataram. Dominicanos contra franciscanos, franciscanos contra jesuítas, e por aí vai. Um entregando o outro, um buscando a cabeça do outro. E tem mais, por exemplo, países que eram católicos, Espanha e Portugal, que se matavam, mas professavam a mesma fé. E se matavam uns aos outros. Não é? Então, essa lorota de unidade se não passa de um mito dentro da Igreja Católica. Né? E também é um mito essa maximização aí da divisão protestante. Eu só queria citar aqui o credo apostólico. Olha que interessante. O credo apostólico foi um credo feito, há uma divergência sobre a data do credo apostólico. Uns colocam no século III, outros colocam no século VI, enfim. Mas é um dos credos mais antigos que nós temos. E que, de resto, que, aliás, todas as igrejas professam, menos aceitas. Olha que interessante, como diz o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Os evangélicos creem nisso? Creem. Sim. Creem nessa primeira linha. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Os evangélicos creem nisso? Creem. Nasceu da Virgem Maria. Os evangélicos creem que Jesus nasceu de uma virgem? Acreditam nisso. Preste atenção que o credo não fala sempre Virgem Maria. Fala de Virgem Maria. Fala até da concepção de Cristo. Nós acreditamos nisso conforme está no credo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Acreditamos nisso? Piamente. Está nas Escrituras. Subiu ao céu. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Acreditamos que Jesus subiu ao céu e intercede por nós? Acreditamos nisso. De onde há de vir julgar vivos e mortos? Acreditamos que Jesus irá voltar? Acreditamos. Esse é o essencial que nós acreditamos. Agora, como ele irá voltar, aí há uma divergência periférica. Aí há pré-tribulacionistas, aí há pós-tribulacionistas, há milenistas, e por aí vai, tentando explicar como Jesus voltará. Mas o núcleo que nos une é Jesus voltará como está no credo.
Creio no Espírito Santo. Só colocando aí uma observação dessa última frase que o pastor falou aí, sobre a vinda de Jesus. Dentro do catolicismo está havendo uma crescente aí de pessoas que não acreditam mais nessa vinda dele. Uhum. Pois é, a questão do preterismo, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Olha aí. Por exemplo, tem católicos que são preteristas. Eles estão indo contra o catecismo? Completamente. Porque no catecismo dá uma ideia de futurismo e não de preterismo. Aí mais uma divergência, bem lembrado. A diferença é que, assim, no meio protestante, nós temos a liberdade de corrigir os irmãos, né? No meio católico, eles adotam essas interpretações aí inovadoras, porque isso daí é coisa do século XXI, isso é coisa nova. Eles adotam isso e não se permitem a correção, e se dividem entre eles. Nós temos aqui um colega que às vezes participa de live com a gente, que ele é preterista e assembleiano. A gente vive aconselhando ele, sai dessa heresia, abandona isso, porque, querendo ou não, a nossa instituição religiosa, ela não aderiu a isso como uma ortodoxia, mas se você aderiu pessoalmente, a gente se utiliza aí da liberdade que temos de conversar e de poder tentar reverter a situação. Mas no meio católico a gente vê que está havendo divisões mesmo dentro disso, que eles estão aí aderindo ao preterismo e dentro do catolicismo fazendo uma divisão organizada, né? E ai de quem vai lá para corrigi-los e para dizer, olha, o nosso catecismo não aderiu a isso, não sei por que você está aderindo. Muito bom. Aproveitando que o pastor falou sobre... Fabiano, desculpa, deixa eu só terminar aqui, aí nós já vamos concluir aqui. Ó. Creio no Espírito Santo, claro. Na Santa Igreja Católica, claro que acreditamos. Nós somos católicos também. Nós não somos católicos, né? Romanos. Não romanos. Mas somos católicos, porque acreditamos que a igreja ela é universal. Na comunhão dos santos, por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Estamos em comunhão, apesar das nossas diferenças. Na remissão dos pecados, acreditamos. Na ressurreição do corpo, acreditamos. E na vida eterna, acreditamos. Pronto. Acreditamos em todo o credo. Batista acredita nisso. Presbiteriano acredita nisso. Assembleiano acredita nisso. Pessoal da Deus e Amor acredita. Metodistas acreditam. Anglicanos acreditam. E se eu for citar aqui um monte de denominações, acreditam fielmente no que está nesse credo. Agora, eu pergunto, Testemunho de Jeová acredita em todos os pontos? Não. Adventistas? Não. Mormons? Também não. Espíritas? Não. Não acreditam nisso. Então, nós temos uma unidade num núcleo comum. Nós temos essa unidade. Sem falar depois na questão dos 5 solas. Né, que as verdadeiras igrejas que seguem os 5 solas, nós não temos essa divergência essencial. Nós temos divergências bem secundárias. Esse credo aí é o que Agostinho falou sobre o que é essencial. Toda a salvação do cristão depende disso tudo que está no credo apostólico que nós cremos. Agora, o que passar disso são pontos divergentes que não vai influenciar em nada na soterologia. É isso que é importante. Agora eu pergunto, havia divisão de opiniões, de doutrinas dentro dos pais da igreja? É o que mais tem. Rapaz, o que mais tinha era isso. O que mais tinha era isso. Era divisão. E por que havia divisão? Por que havia opiniões divergentes? Porque havia uma coisa essencial. Liberdade. Inclusive, liberdade de interpretação bíblica. Liberdade de interpretação bíblica. Tá? Mas eles se consideravam todos como católicos. No sentido de ser da Igreja Universal. Né? Nós também. Existe um mito, né, de que os reformadores fizeram uma revolução, eles se apartaram da igreja. É um mito de quem não estuda a história da igreja. Verdade? Mas, Fabiano, desculpa, eu já falei aí na sua frente, pode falar o que você queria falar aí, meu querido.
Inclusive, é interessante ler quando eles trocavam cartas entre si, debatendo determinados temas. Tem uma série de cartas que foram trocadas entre Agostinho e Jerônimo, em que os dois discutem e divergem veementemente um do outro. E eles nunca invocam uma autoridade central para valer os seus argumentos. Isso que eu acho interessante, né? Quem puder, leia essas cartas trocadas entre Agostinho e Jerônimo para vocês verem um bom exemplo disso. Tanto que, em algum momento, Agostinho fala que a única autoridade superior que ele confia plenamente, que é livre de erros, é a Escritura Sagrada. Sobre o credo, eu sempre observo uma coisa, né? O credo ele também era chamado de símbolo. Símbolo remetia a um sistema de identificação que havia entre os militares. Quando dois generais saíam para batalhar, e eles queriam trocar mensagens entre si no campo de batalha, enviando um mensageiro, eles combinavam, eles quebravam um vaso de cerâmica e pegavam dois cacos que se juntavam um no outro. Pois dessa forma, se um enviasse um mensageiro até o outro, ele simplesmente juntava o caco e ele sabia que aquele mensageiro ele foi enviado por aquele general, né? E os cristãos, através do credo apostólico, também chamado símbolo, eles se identificavam entre si. Era a maneira como eles acharam para se discernir das seitas gnósticas que surgiam naquela época. Então, se um cristão encontrasse o outro e ele visse que ele cria nos mesmos pontos que ele, sabia que era um cristão de fato, né? Aí eu sempre me pergunto, se um católico romano hoje se encontrar com um cristão da igreja primitiva e compararem suas doutrinas, será que a igreja primitiva, esse cristão da igreja primitiva, vai reconhecer o católico romano como um membro da igreja, crendo nos mesmos pontos? Se esse católico dizer que o ponto fundamental da fé dele é o papado, estar de acordo com o Papa, crer na Maria como intercessora junto a Cristo, ou o culto aos santos? Pois é, a Igreja Católica hoje existe, o que os católicos fazem é um anacronismo. Eu fico observando esses apologistas católicos, cara, eu dou risada sozinho. Eles acham que os pais da igreja eram católicos. Eles acreditam que os pais da igreja eram católicos. Aí você vai procurar a doutrina católica nos pais da igreja, não tem. Mas o que eles fazem? Eles fazem um malabarismo exegético. Pirotecnia teológica. Pega uma palavrinha, por exemplo, a palavra Eucaristia. Aí eles falam, tá vendo? Lá eles falaram sobre a Eucaristia. A Igreja Católica também fala sobre a Eucaristia. Então, eles pegam palavras e transportam uma carga semântica completamente diferente do século XXI para o século III, século II, século IV. Coisa que não existia. Inácio de Antioquia, é um anacronismo, né, sobre a Igreja exacerbante. Oi? Inácio de Antioquia, né, que falou onde tiver o bispo, ali está a Igreja Universal, falou católica no sentido universal. Eles se apoderam desse nome como se fosse único e exclusivo deles. Exato. E fazem um proselitismo e cometendo anacronismo, querendo passar para nós que o que Inácio acreditava na época dele era de crer no catolicismo romano medieval desse que nós temos no dia de hoje, né? Exatamente. Por exemplo, essa palavra, esse termo que você usou, católico, outro termo, bispo, eles tentam transportar o significado de bispo dentro da Igreja Católica para o que era bispo na Igreja Primitiva, o que é completamente errôneo. Mas, meus irmãos, vamos dar uma resumida aqui. O tempo, nós temos 10 minutinhos só para terminar. Tá? Nós falamos primeiro sobre a questão da divisão / unidade da Igreja Católica e divisão / unidade dentro do protestantismo. Nós vimos que não existe unidade dentro do catolicismo, isso é um mito. Esse é um mito, ainda mais depois da vinda aí do Papa Francisco, né? Aí piorou de vez. Ele foi a cereja do bolo, a cereja estragada do bolo. Acabou de estragar todo o bolo. E nós vimos também que dentro do protestantismo há uma unidade. É a unidade bíblica, do qual Jesus falou no capítulo 17 do Evangelho de João. Nós nos divergimos? Sim. Como divergiam os pais da igreja. Como havia divergência entre as igrejas primitivas.
Aliás, a gente nem tocou aqui na divisão que existe entre catolicismo romano e catolicismo ortodoxo. Nem falamos sobre essas divisões. Ambas se baseiam na tradição, e cada uma arrogando que é a tradição apostólica. Só que as doutrinas são completamente contraditórias. Não é? Então a gente teria muito para falar aqui sobre essa questão desse mito chamado de unidade católica. Mas eu quero que vocês façam aí as considerações finais de vocês, tá? Infelizmente nós teremos já terminar a nossa live. Bom, deixa eu começar por mim. Agradeço aí esse pequeno espaço, peço perdão por não ter dado aquela atenção que eu gostaria de dar, mas por conta da correria aí de final de semana, né? Fiquei incumbido hoje de fazer o almoço e não deu muito para a gente entrar dentro aí de questões. Mas eu vim mais para ouvir mesmo, para aprender, para dar um pouco de contribuição em algum comentário ou outro. E agradecer aí ao pastor Paulo por essa preocupação que ele tem na questão apologética. A gente tem que endossar isso daí a cada vez mais. Temos que fazer discípulos e temos que preparar pessoas para defender a nossa fé, porque a gente é atacado de todos os lados, né? O catolicismo é apenas uma das vertentes que nos atacam, né? A gente sofre ataque da parte religiosa, da parte política, da parte social. A sociedade hoje não está pronta para ter uma vida com Cristo, né? Mas é necessário que a cada dia que passa a gente se preocupa mais com questões teológicas, né? E como disse o apóstolo Pedro, a gente tem que estar preparado para defender a nossa fé e para responder a tudo aquilo que nos é questionado. Então, pastor Paulo, obrigado por esse espaço aí. Obrigado ao Fabiano, ao Tiago também. Deixo aqui um grande abraço para vocês aí e espero que seja a primeira de muitas que a gente possa participar, tá? E na próxima prometo que com uma atenção um pouquinho mais voltada aqui, sem coisas que eu tenha que cuidar que não dê para dar atenção total para vocês. Muito obrigado aí pela participação. Eu agradeço também a oportunidade, pastor. Agradeço, pastor, a oportunidade. Agradeço, Marisvan, aí também por estarmos dividindo aqui esse espaço novamente para discutir, né, temas de apologética, questões que são tão importantes, né? E vale observar, né, que nossos amigos ali no comentário falam que se converteram à Igreja Católica, né? Eles têm uma noção tão estranha de conversão. Eles focam tanto nessa questão institucional, quando na verdade a genuína conversão é a conversão em Cristo, a conversão a Jesus Cristo, não a uma igreja, né? Deus ele não está pedindo para você se converter a uma igreja. Você não vai encontrar nas escrituras, você não vai encontrar nos pais da igreja, ninguém dizendo que você deve se converter à igreja, e sim você deve se converter a Cristo. Então o que falta ao nosso amigo aí é que ele se converta a Jesus Cristo antes de pertencer a igreja de fato. E só tenho a orar, né, para que Deus abra os seus olhos, né? E, enfim, né, agradeço a todos e que Deus nos abençoe a todos. Amém, muito bom. Eu acho que foi muito produtiva essa live, apesar de ser um domingo, né? Tarde, daqui a pouco muitos de nós iremos à igreja, adorar o Senhor. Queremos agradecer aí o Gilberto, está dando os parabéns para nós, o José Roberto, né, o Valdecir, o Alex, Patriota Cristão, a Julieta e muitos outros aí que estiveram conosco durante esse tempo. O Edson, obrigado. Também o rapaz aí, ele não se identificou, tá ali uma sigla ali, Reino Eterno. Não vai. Diz católico, né? Deus abençoe a proposta dele, aí. Viu, pastor? Eu já participo de lives aí, já tenho um pouquinho mais de experiência que os irmãos. Esse tipo de pessoa, quando entra em chat, é para querer tumultuar, não tem coragem de se identificar. Mas isso é tranquilo, Marisvan, isso aí faz parte do jogo, faz parte. Isso aí é até legal, isso aí é bom, eu gosto disso. Eu gosto disso aí, isso aí é legal. A pessoa colocar o seu ponto de vista e tal, só que a pessoa tem que ser sincera, né? Sendo sincera, tá valendo. Quero agradecer, então, a todos que ficaram conosco, e você que vai nos assistir, não assistiu ao vivo, mas vai nos assistir aí nas nossas gravações, que Deus possa abençoar você com conhecimento. Estamos à disposição também, pode mandar a sua mensagem para nós, que na medida do possível nós podemos
responder as suas dúvidas, ok?